E a gente aqui já recepcionando aqui os nossos convidados, o nosso bom dia, cumprimentos aqui a Isália Damasceno, que é presidente do Sintraf, representante aqui da categoria dos agricultores, trabalhadores na agricultura familiar. Muito bom dia, seja bem-vinda, Isália. Bom dia, Neia, Karine, Paulo Salles, Wagner, aqui também meu assessor. E o meu bom dia especial hoje, né, vai a todos os agricultores familiares, né? E dizer que assim é um grande prazer estar aqui, poder falar dessa categoria. Aonde, né, dia 25 de julho também foi comemorado o Dia Internacional da Agricultura Familiar, né? Que essa data veio através da Organização Nacional das Nações Unidas, né, que viram a questão da agricultura familiar criada através da lei de 2006, né, a lei da agricultura familiar, que faz o desmembramento das categorias, né? Hoje é comemorado o dia 28, é comemorado o Dia do Agricultor, que foi institucionada essa lei, essa data pelo Juscelino, né, em 1960. Só que daí para cá houve muitas mudanças, veio a lei de 2006 que instituiu a agricultura familiar, que aí desmembra as três categorias assim chamadas, pessoal. Agricultura familiar, o trabalhador rural e o produtor né? rural. Qual a diferença entre as três? A diferença, né, é que a agricultura familiar é aquele que produz com a sua família, que ele não pode ter mais de 4 módulos fiscal, que a renda dele é oriunda daquela área, oriunda da família, né? O trabalhador rural é aquele que vende a sua mão de obra, que trabalha de carteira assinada. O produtor rural é aquele que produz em grande escala e que trabalha, que emprega o trabalhador rural. Essa é a diferença entre as três categorias, que essa lei, ela veio fazer esse desmembramento e mostrar o forte potencial de cada um, né? Inclusive, assim, a gente faz uma retrospectiva do passado e aí a gente vê que na época, lá em 1960, o agricultor era um único, né? Mas aí, devido a essa questão da lei, devido ao avanço que veio da tecnologia, então foi visto que houve essa necessidade de fazer a diferença do diferencial das categorias. E isso me alegra muito em saber que houve essa mudança, e é uma mudança muito boa para todos os nossos agricultores em geral. E aí, no caso, fala pra gente como é que tá a realidade, né, da agricultura familiar aqui na nossa região, em Petrolina, onde estão distribuídos, qual é a realidade desses pequenos produtores, né, esses agricultores familiares aqui na nossa cidade? Então, hoje ele está distribuído, os nossos agricultores se distribuem, eu costumo chamar de três subdivisões. Ela está dividida entre a área irrigada, a área de sequeiro e a área ribeirinha, né? São três tipos de situações da agricultura familiar que são diferenciadas, né? A área irrigada é aqueles agricultores que hoje estão num patamar mais diferenciado, apesar da crise, de que eles também não estão essa coisa tão boa, mas está diferenciado porque eles têm a água, tem como produzir, né? Já a área de sequeiro, ela já é uma área mais sofrida, que ela depende muito da chuva para poder eles conseguirem produzir. Inclusive tem um diferencial, Karine, hoje dentro da área de sequeiro, que é o pontal perenizado, né? Que é uma área de sequeiro que consegue molhar, que consegue tá conseguindo produzir tanto quanto a área irrigada. Então, isso faz um diferencial dentro da área de sequeiro. E a área ribeirinha, que são os agricultores que estão ali na margem do Rio São Francisco. Então, são essa forma que é dividida hoje. E assim, a gente vê, né, Karine, que os nossos agricultores tiveram vários avanços, mas ainda precisa muito, né? Ainda precisa muito, principalmente na questão da política de venda, né? Porque hoje eles não têm uma política voltada à venda. Tem umas políticas públicas hoje que ajudam muito os nossos agricultores, que é através do PAA, através do PENAI,
né? Então, isso já dá um diferencial dentro da produção, porque eles conseguem fazer essa venda com um valor de produto maior, né? A gente consegue, mas ainda é muito pouco. Hoje, dentro dos 2 programas, entre município e estado, nós temos média de 1.000 agricultores que conseguem vender isso anual, né? Isso é uma renda que já vem assim anual, mas ainda é muito pouco para a quantidade de agricultores que nós temos, para a dimensão da área rural que nós temos dentro de Petrolina. Certo. E, Neia, trazendo aqui alguns números, né, da agricultura aqui da nossa região e agora passando para a área do perímetro irrigado, a gente coletou, inclusive, no site do Distrito de Irrigação Nilo Coelho, a informação de que a manga lidera, né, entre as culturas aqui das áreas irrigadas, com 42%, né, de áreas cultivadas, representando aí mais de 9.400 hectares. Na segunda posição está a uva, em 28%, com 6.300 hectares. O coco ocupa a terceira posição com 10% da produção dos perímetros irrigados, com 2.500 hectares. Goiaba, acerola e banana estão empatados aí, né, na quarta colocação. A goiaba com 1.200 hectares, a acerola ali 1.500 mais ou menos, e a banana ocupando também cerca de 1.500 hectares. Demais culturas são desenvolvidas em quase 1.000 hectares naquela região. No total, nas áreas irrigadas são 2.333 produtores, onde entre eles 53 são grandes produtores, 317 são médios e 1.963 são pequenos produtores. E para fechar, né, essa estatística aqui, a informação que se tem é que a população estimada residente nos perímetros irrigados de Petrolina é de 60 mil habitantes, né? Nós temos ali uma outra cidade dentro de Petrolina, uma concentração populacional acima de muitas cidades que a gente conhece aqui da nossa própria região do Vale do São Francisco, né? E com essas informações a gente cumprimenta aqui Paulo Salles, ele que é, né, aí o diretor do Distrito de Irrigação Nilo Coelho, e vamos também ampliar esse debate falando dessa área tão destacada, inclusive internacionalmente, aqui de Petrolina. Bom dia, seja bem-vindo ao Nossa Voz. Bom dia, Karine, bom dia, Neia, bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui, sobretudo para falar de um tema tão importante. Na verdade, vocês sempre brindam, né, a categoria dos agricultores com esse tema, né? E é importante a gente não deixar essa discussão sair da agenda. São números realmente importantes que foram colocados aqui. Fazer só uma pequena observação. Esse número de 60 mil, isso é uma estimativa, tá? E quando a gente fala dos projetos de irrigação daqui de Petrolina, vamos fazer uma observação só para esclarecer. Isso que está sendo colocado aí, né, dos números, que são números extremamente bacanas, né, importantes e que trazem e mostram a pujança que a gente tem, é só o Nilo Coelho, né? Então, assim, a gente, para não deixar os nossos colegas, né, do bebedouro de fora. São quantos no total? Quantos projetos hoje? Veja, em Pernambuco, vamos falar assim, hoje, quando a gente fala e é uma provocação importante, viu, né? Quando a gente fala de irrigação, né, o Brasil, vamos falar de números, né, não 100%, né, não temos esse número exato na cabeça, mas nós temos hoje algo em torno de 9 milhões de hectares sendo desenvolvidos com agricultura irrigada no país. E desses cerca de 9 milhões, apenas menos de 500 mil hectares é que nós temos desenvolvidos com agricultura em projetos públicos de irrigação. Não, então existe uma diferença muito grande entre aquilo que é produzido, né, aquilo que é feito na irrigação privada e aquilo que é feito na irrigação pública, né? E quando você pensa nessa constelação de projetos de irrigação públicos, aí a gente, né, tem a Codevas se destacando como a importância que ela tem, no primeiro lugar Codevas e depois Denox, e depois os projetos públicos são desenvolvidos diretamente pelos governos estaduais. E isso dá mais ou menos 100 projetos públicos de irrigação. Quando a gente fala daqui de Petrolina, ligados à Codevas, nós vamos ter o projeto de irrigação Nilo Coelho, né? O Bebedouro, o Pontal, que está saindo agora, né? Fora aqueles projetos ali que estão na região ali, né, Chiquinho, como chama agora me fugiu, ali da... Não, ali da
do sistema Itaparica, né, que também estão ligados à Codevasf. Mas trazendo números, eu acho que e eu gosto muito de trazer os números porque facilita principalmente para o ouvinte, né, que não conhece a realidade mais de perto, a importância da agricultura irrigada para uma cidade feita Petrolina. E aí a gente fala Petrolina em torno, né? Como é que nós classificamos, como é que a gente mede o potencial de produção agrícola, né? É muito comum as pessoas conhecerem o termo PIB, né, que mede, né, a capacidade de produção, né, de um país, de uma cidade, enfim. Quando a gente vai para a agricultura, existe uma siglazinha chamada VPB, que é valor de produção bruto ou valor bruto de produção, que é a quantificação e a precificação de tudo aquilo que é produzido dentro de uma área agrícola. O VPB dos projetos de irrigação da Codevasf está em torno de 3,5 bilhões por ano. Tá? Dados do último levantamento. Isso a Codevasf? Só a Codevasf. Em toda a região ou só a Petrolina? Toda a Codevasf. Todos os projetos, e a Codevasf deve ter hoje mais ou menos 35 projetos espalhados, né, ao longo da calha aí do São Francisco. E aí, só para vocês terem ideia, né, da dimensão do que é Petrolina nesse cenário, que é o projeto Senador Nilo Coelho. Dos 3,5 bilhão, o Nilo Coelho representa 1,9. Tá? Não é somente por conta do tamanho, né? Porque é um projeto com 23 mil hectares, né? Como o Né colocou aí, aliás, como o Carim já havia colocado o número, né, de produtores que a gente tem. Mas isso se deve muito mais à concentração de culturas que nós temos, que são culturas que têm um valor agregado muito alto, no caso a manga e a uva. No caso, então, né, dos 3 bilhões e 500 milhões que a Codevasf tem aí, né, do valor do produto bruto, aqui em Petrolina isso representa 1,9 bilhão por ano. Por ano? Por ano. Óbvio, né, que isso, como eu falei, tem muito a ver com, né, obviamente que esses valores, ele quando entra na cadeia, ele tende a se transformar, né? Vocês terem uma ideia, fazer um comparativo com o projeto Tourão, que fica aqui ao lado, né? O Tourão não é um projeto pequeno, o Tourão deve ter hoje cerca de 17 mil hectares, mas o VPB do Tourão é um VPB muito baixo, né? Porque 90%, 95% do Tourão está ocupado com cana-de-açúcar. Então, quem produz cana-de-açúcar não produz cana-de-açúcar para vender no mercado, né? Quem produz cana, produz para entrar como insumo de produção. Então, assim, o valor agregado da cana-de-açúcar é muito baixo. Você tem ideia? Eu vou pescar aqui um número, que também não pode ser um número muito preciso, né? Mas você tem ideia, o Nilo Coelho com 23 mil vai para 1,8, 1,9. Né? O Tourão é algo em torno de 500, 600 milhões. Então, mesmo considerando assim que a área é próxima, mas o valor agregado do VPB é muito baixo. Por quê? Porque é um produto que é feito para ser transformado, né? Quem produz cana quer produzir ou combustível ou açúcar, né? Então, são números importantes, né? Eu falava agora há pouco sobre essa questão da quantidade de pessoas. São 60 mil dados que foram levantados pelo Banco Mundial num estudo que foi feito na época em 2009 para 2010. Hoje já deve ser bem maior. Então, eu coloco esse número fácil com 90 mil. Quer dizer, isso é mais do que 80% de 80% dos municípios de Petrolina, de Pernambuco, não tem uma população como essa. Né? E a gente começa a chamar a atenção, obviamente, quando trata desse assunto. Eu já tive aqui em outras ocasiões até para tratar desse assunto, né? Porque assim, isso é importante, mas a gente começa a enxergar que o fator de agregação, né? Como é que eu diria, de sucesso que Petrolina, que o projeto tem e que traz pessoas para virem para cá, começa agora a ter que chamar a atenção, né, dos nossos governantes, das nossas autoridades, com um olhar um pouco mais sensível para dentro das áreas irrigadas, porque a gente vê enchendo as cidades. A gente começa a tratar agora de problemas sociais, né, que sempre existiram, mas aí a tendência é que eles vão se potencializar, sobretudo questão de lixo dentro dos projetos, né, da própria do ordenamento, melhor dizendo, de ocupação dessas áreas, né? É verdade. De acesso, né, de estradas, tudo isso aí que é um grande problema que a gente vem sempre batendo, sempre tocando nessa tecla, né, amigo? Olha, o Paulo Moraes está aqui na linha, lá da Fazenda Flávia Cristina, né? Quer também fazer uma intervenção. Paulo Moraes, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Leal Gonçalves, Caminho de Paixão, bom dia a todos, fazer a Grande Rio. Quero parabenizar a todos que se encontram aí no estúdio e parabenizar todos os produtores, essa classe tão importante para a vida de todos nós. E hoje, ninguém mais nem menos, tão bem representado aí pelo nosso amigo Chiquinho do Muquem. Quero parabenizar realmente a todos que ouvem essa classe importante, maravilhosa, que tanto faz na nossa região. Ok. Bom dia a todos, Léo Gonçalves. Muito obrigada também, viu, pela participação, né? E com ele aqui participando, já cumprimento então o Francisco de Assis Nunes, conhecido Chiquinho do Muquem, que é produtor, técnico agrícola, é filho de produtor, pioneiro aqui do projeto Bebedouro, lá de 1968, salvo engano, né? Tem uma vida aqui toda voltada ao agronegócio, à agricultura, é técnico agrícola e está aqui também participando desse debate conosco, representando a categoria de produtores. Muito bom dia, Chiquinho, seja bem-vindo aqui ao Nossa Voz. Como é que o senhor define esse dia para vocês, produtores? Bom dia, Néa, bom dia, Karine, bom dia, minha delicinha, tá sempre ligado aí. Doutor Paulo, que eu tenho uma grande admiração. Bom dia É mútua, todos. viu, amigo? É mútua. Coisa boa, Bom né? dia a todos os ouvintes, né? E dizer que é um prazer tá no seu programa. É um programa de grande audiência, muito ouvido na área rural. O produtor agradece muito esse espaço que você cede a muitos que têm levado muito de bom para o agro em nossa região. E o Chiquinho é empresário do projeto Maria Tereza hoje também, né? Tem uma área lá de 60 hectares de uvas com geração de mais de 200 empregos, não é isso, Chiquinho? Você puxou minha ficha completa, hein, né? É a gente tá no Nilo Coelho já, no Nilo Coelho, na extensão na área de Maria Tereza, já há mais de 20 anos. Temos a responsabilidade de conduzir essas 60 hectares com mais de 230 pessoas, todos carteira assinada, tudo como manda a lei, todo mundo sendo respeitado como deve ser respeitado. Então eu acho que o agro, ele passa por um momento de algumas mudanças em relação ao tempo do meu pai no projeto Bebedouro. A gente saiu daquela agricultura convencional para uma agricultura totalmente tecnificada e muito mais exigente pelo mercado externo e também pelo mercado interno. Então, para você estar no mercado hoje de produção de frutas, principalmente nossas frutas são consumidas in natura, é um mercado muito exigente e aí a gente quer parabenizar todos os produtores pela essa qualificação, pelo esse avanço, essa busca de cada dia melhor a agricultura no Vale de São Francisco. Então gostaria de parabenizar todos os produtores do projeto Bebedouro, projeto Maniçoba, Tourão, Mandacaru, do Maria Tereza, do Nilo Coelho, todos os produtores da área irrigada Ribeirinha, todos aqueles da área de Sequeiro. Então hoje é um dia especial para nós. Muito bem, né, Karine? Isso, e falando sobre a lida, né, em si, esse dia a dia no campo, hoje é dia do agricultor, fala pra gente, né, um pouco desse trabalho, a gente pode falar até que é uma profissão de fé, né, você vai ali, faz a aposta, faz o investimento, prepara tudo e aí espera o desenvolvimento da planta, a questão da contribuição do clima. Conta um pouco pra gente mais dessa história de quem sente na pele essa realidade. É gostoso demais ser produtor. Se eu tivesse de morrer e voltar, eu queria ser produtor de novo. Mas tem uns altos e baixos, tem muitos altos e baixos. Tem hora que o produtor tá aí sorrindo, satisfeito da vida, produziu bem, vendeu bem e recebeu, mas muitas das vezes tem os atropelos. A gente tá vivendo esse ano um ano totalmente atípico. Nos últimos anos nunca tivemos um ano como esse. Normalmente a gente tem 3 meses de chuva no Vale de São Francisco. Esse ano a gente está com 8 meses. Ainda ontem choveu aqui na região. Então isso é muita incidência de fungos, de doença, de mais custo com defensivo produtor, de muitas percas de fruta madura no campo. Então é um ano totalmente atípico. Mas quem é da agricultura sabe que tem esses altos e baixos. Para o ano, com certeza, Deus vai dar uma condição bem melhor para a gente. E Isália, essa realidade, né, os fatores climáticos, essa situação dentro da agricultura familiar, como é que está essa realidade? E traz pra gente também os números relativos, né, da quantidade dos integrantes da agricultura familiar aqui na nossa região, como é que fica essa situação? E a gente sabe que o tamanho, a extensão territorial de Petrolina traz vários cenários e realidades e até mesmo comportamentos diante das chuvas ou das secas que aqui a nossa cidade enfrenta. Karine, como o companheiro Chiquinho aí colocou, a agricultura familiar não é diferente do agronegócio.
né? O clima, ele também traz essa mesma dificuldade para o agricultor familiar. Até porque o agricultor familiar da área irrigada produz também a fruta, não em larga escala, como o agronegócio, mas também é produtor da fruta, como a exemplo da goiaba, da banana, da acerola. Você vê que o número que o distrito informa é bem maior do que a uva e que a manga, né? Por que é maior? Porque a goiaba, a banana, a acerola, parte da manga, não é um percentual menor, mas é da agricultura familiar. E com essa questão da chuva, do clima, isso também atrapalha muito na produção, né? Porque a acerola, exemplo, agora nesse tempo frio, ela não consegue produzir, porque ela foi adaptada mais para o clima quente, né? Então ela não consegue produzir. A goiaba, a floração dela vem, mas também devido aos problemas climáticos, que vem os insetos, que vem as doenças, também há uma queda. E aí vem a questão do insumo, que se torna maior, né? E como esse ano, devido à questão da pandemia, devido à questão da guerra que houve aí e ainda está havendo, os insumos agrícolas tiveram um aumento muito grande. E com esse aumento, o agricultor também perde, porque ele tem que comprar um produto maior e o valor do seu produto não cresce, ele se torna pequeno, principalmente para a agricultura familiar, que tem a questão da venda através do atravessador. Então, dentro das nossas áreas, o atravessador compra o nosso produto em um valor bem menor, que muitas vezes, esse ano, se a gente for colocar no ponta do lápis, nós vamos estar pagando para produzir. Nós não vamos estar ganhando na produção, nós vamos estar pagando. Se a gente for ver a questão do preço da água, o preço do adubo, a mão de obra, enfim, toda essa questão que é necessário, então a gente vai estar, na ponta do lápis, a gente vai estar fazendo isso. Então, esse ano está muito complicado para o agricultor familiar. Isso da área irrigada. Já da área de sequeiro, né? É uma chuva que está aí há 8 meses que vem chovendo, mas a área de sequeiro também não está muito feliz. Devido a quê? A questão. Porque é uma chuva que não é uma chuva constante para a produção, é uma chuva assim, que dá mais para prejudicar do que mesmo para ajudar. Porque a agricultura de sequeiro, ele precisa de chuva, mas uma chuva concentrada, que ela bata no chão, que segura a planta molhada ali. Mas aí ela chove hoje, e é mais o clima, não tanto a chuva, mas é clima. O clima que está frio, é uma garoa que é como se aqui no nosso sertão de Petrolina está se tornando São Paulo, né? Então esse clima, ele não ajuda o agricultor da área de sequeiro, né? Então deixa toda a questão assim de prejudicar. Em relação, Karina, ao número de agricultores familiares, isso é uma questão que a gente não tem como passar o dado correto, né? Até porque a gente não teve mais um censo, né, geográfico, para poder medir de fato essa dimensão. A área irrigada hoje, como está dito que tem 1.963 agricultores. Pequenos agricultores. Mas se a gente for olhar na realidade, de fato, esses 1.900 pequenos agricultores não estão mais, nem todos eles estão enquadrados mais dentro da agricultura familiar. Então, o número reduz. E aí a gente não tem essa dimensão de dizer qual o número exato que temos dentro da área irrigada. Associados ao sindicato. Os associados ao sindicato, hoje nós temos 2.500 associados. E isso ainda é um número pequeno, né? Porque devido ao desmanche do antigo sindicato, e aí muitos agricultores ainda não aderiram à questão do novo sindicato, então é um número bem menor e bem pequeno. A gente não pode medir o tamanho da agricultura familiar pelos associados do sindicato, que é bem maior o número. Então a gente não tem assim de fato a forma de falar, de dizer quantos agricultores familiares nós temos hoje dentro
do nosso município. É uma situação bastante incentivada há muito tempo dentro das cadeias produtivas, né? Essa situação da cooperativa e da associação de produtores. Aqui na nossa região, e eu passo a pergunta para todas as realidades que a gente tem aqui, tanto administrativa, dentro do olhar do perímetro irrigado, Nilo Coelho, quanto na agricultura familiar e até entre os produtores aqui da nossa região, né? Há experiências nesse sentido? Como é que vocês observam esse modo de produção onde há essa atuação conjunta, né? Mesmo aí que cada um tem a sua área individualizada? Olha, em relação à questão da agricultura familiar, como eu tinha colocado no início, hoje nós temos média aí de 1.000 e poucos agricultores, ou seja, famílias, né? Quando a gente fala agricultores, mas na verdade são famílias, que conseguem vender o seu produto através dos programas sociais, né? As políticas públicas. E esses se dão através de quê? Através das associações, através das cooperativas. Então, é muito gratificante e assim, saber que as cooperativas, apesar de que o nosso município, o nosso estado aqui, não tem essa prática de cooperativismo, né? É muito fraco ainda, mas a ideia é a gente fortalecer e mostrar ao agricultor que se ele estiver junto dentro da cooperativa, dentro de uma associação de produtores, ele vai ser melhor para ele vai ter uma forma de se organizar melhor. E eles, através das cooperativas, a gente consegue melhorar a vida dos nossos agricultores na questão da venda. Infelizmente, eu tenho uma notícia, tive uma notícia ultimamente, Karine, que até me deixou triste, né? A gente ajudou, através do deputado Lucas Ramos, a gente ajudou a criar o PEAF, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos em Pernambuco. E agora, essa semana, dia 12, mais ou menos, um deputado criou um projeto de lei que está dizendo que as cooperativas só vão poder participar das licitações aquelas que tiverem ligada a um sistema, né? E aí o governador sancionou essa questão, que isso vai quebrar, vai prejudicar as nossas cooperativas. E aí, assim, a gente chama para aproveitar o ensejo e o dia, porque nós temos deputados aqui de Petrolina. E essa lei, projeto de lei, para o governo sancionar ela, os nossos deputados também podem ter votado e podem não ter votado, porque o governo só aprova uma lei com maior número de votos. Mas aí eu queria chamar a atenção dos nossos deputados, Dulce Amorim, Antônio Coelho, que são deputados estaduais, que na hora que passar um projeto desse, eles procurem as entidades que representam para saber se isso é bom para os nossos agricultores ou se isso é ruim. Porque nesse caso vai viabilizar, a gente está lutando para que as cooperativas tenham vida própria, para que os agricultores possam ser representados pelas cooperativas, e aí vem um e joga o balde de água fria. Né? Então isso é ruim. E aí como é que os nossos agricultores vão poder ajudar? E a gente fala na política de venda. A política de venda a gente só consegue através da cooperativa. Igual o agronegócio. O agronegócio consegue um valor melhor nos seus produtos, consegue exportar. Por quê? Porque são ligados a cooperativas. Né? E como é que está essa interação dessas, né, cooperativas e associações dentro do perímetro irrigado, senador Nilo Coelho? Karine, veja, o perímetro, eu acho que deixa eu aproveitar aqui a fala de Isália para fazer inclusive me permita não é um esclarecimento, tá? Mas talvez um complemento, porque eu acho assim que existe aí uma certa dúvida, né? Volto a dizer, por parte daquelas pessoas que não estão habituadas, que não vivenciam essa dinâmica nossa aqui na agricultura, quando a gente fala dessa separação, né? Dessa classificação dos produtores. O Nilo Coelho, como a maioria dos projetos de irrigação ligados à Codevasf, se classifica em pequenos, médios e grandes usuários. Vamos pensar assim. E o que estabelece o enquadramento do usuário dentro dessas três categorias é a área irrigada que aquela pessoa tem direito.
tá? Então vamos lá. Tamanho, né, Paulo? O tamanho de ocupação, que difere um pouco da questão da agricultura irrigada, porque a agricultura familiar, por quê? Porque o que estabelece a agricultura familiar é uma lei, né? Vai dizer que você tem que estar com a família, tem que ter um número máximo permitido de contratação, não é isso, Isália? Isso. E a questão dos modos fiscais. Aí veja como uma coisa é interessante. São 4 modos fiscais, se não me falha a memória, me corrija aqui, viu, Isália? E no estado de Pernambuco, porque quem define o modo fiscal é cada estado tem o seu modo. Aliás, Então, não é nem né? cada estado, viu, Paulo? É cada município. Cada município, Cada desculpe. município. Isso mesmo. E aqui, se me falha a memória, parece-me que são 80 São hectares. 55 hectares cada módulo fiscal. Então, se forem 4, não, se forem não, porque são 4, São 4. a gente está falando de 200 hectares. Exato. Veja, o pequeno produtor no Nilo Coelho, ele só pode ter 7 hectares. Entendam que isso foi, quando o distrito foi o distrito não, quando o projeto de irrigação foi feito, e aí eu aproveitar aqui o espaço para fazer, todo mundo tá celebrando, vamos também celebrar hoje a fundação do projeto Nilo Coelho, que foi fundado Foi no dia dia 28 também? Dia 28 de julho, tá? De 1984. Olha Portanto, aí. estamos fazendo Foi aleatório não, viu? 88 anos. É verdade. Tá certo? Olha, Bem fundamentado, né? Isso. Igual quando o pessoal diz assim, vou enterrar aqui o umbigo desse menino na porteira, que é Exatamente. verdadeiro no campo. Que Exatamente. maravilha, né? Fundamentou Permitam-me colocar aqui a participação também do doutor Guilherme Coelho, né? Pois não. Presidente da Abrafrutas, ele que é engenheiro, é produtor, né? E conhece muito bem essa nossa realidade aqui da região do Vale e do Brasil. Doutor Guilherme, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Néa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio do Grande Rio FM. Eu gostaria de cumprimentar Isália, tá? Uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho à frente da agricultura familiar aí em Petrolina, e dizer que Isália é formadora, tá certo, de associações de agricultura familiar em outros municípios de Pernambuco. Ela, além de se dedicar à Petrolina, ela se dedica também a outros municípios a organizar a agricultura familiar. A agricultura familiar são muitos que trabalham e produzem muito, e é uma grande força, tá certo, da agricultura do nosso país. Eu queria cumprimentar também Paulo Salles, uma pessoa que eu também admiro muito, que ele é o grande gestor desses projetos de irrigação, para que não falte nada, para que as coisas andem tudo direitinho. E também Chiquinho do Muquem, que é uma pessoa que tem uma trajetória linda de vida, tá certo? Aí vamos chamar assim, do sequeiro, que entrou na irrigação, uma pessoa que congrega, que tem pessoas junto dele, que dá oportunidade. Enfim, esses dias eu estive abraçando ele por um evento lá na fazenda dele de São João, e a gente vê de como é bonito a maneira que ele tem as pessoas junto dele trabalhando em prol do agro. Hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia que a gente homenageia o agricultor. O agricultor é quem coloca comida na mesa das pessoas. Esse cidadão, o agricultor, essa cidadã agricultora, tem que ser muito respeitado. O governo precisa dar todo o apoio. É o apoio de assistência técnica, é o apoio financeiro no sentido de ter o crédito, é o apoio da logística, é o apoio de organizar o setor cada vez mais para que ele possa estar sempre trabalhando. Então eu hoje estou aqui em Recife e até me organizei para estar aí nessa mesa. Infelizmente eu precisei vir aqui a Recife, mas eu deixo o meu abraço a todos os agricultores familiares, a todos que estão nos assentamentos, a todos que estão nos projetos de irrigação. E agricultor nós não podemos distinguir. O assentado é agricultor, o colono é agricultor, o grande empresário é agricultor, o homem e a mulher da agricultura familiar é agricultor. Todos nós estamos juntos com o mesmo propósito. Não é uma vida fácil. A gente acorda cedo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E aqui, quando eu falo agricultor, eu estendo o meu abraço a todos os trabalhadores rurais, porque é uma classe só, somos todos juntos.
E o trabalhador rural é aquele que está diretamente ligado na produção. É aquelas mulheres que dão conta de marido, de filho, dão conta de colher a uva, de embalar a manga. Enfim, é uma beleza. Então eu fico aqui o meu abraço, a minha admiração, as minhas palmas à classe do agricultor que tanto leva esse nosso país para frente. Um abraço a todos e Deus abençoe. Muito obrigada, doutor Guilherme Coelho. A gente agradece também pela participação. Paulo Salles. Então, era só para concluir, viu, Néa? Essa intervenção que eu fiz foi muito mais no sentido da gente tentar contextualizar isso, porque senão fica assim, dentro do projeto irrigado tem produtor pequeno e tem uma classe de produtor, né, de agricultura familiar? Não necessariamente. Então, quando você fala, por exemplo, do produtor, daquela classe, né, daquele volume de quase 2.000 produtores dentro do projeto, que estão ocupando áreas de 7 hectares para baixo, alguns são familiares, outros necessariamente não. Acho que vai muito de acordo até da própria cultura, né? Porque quem produz... Paulo, até só para te interrompendo, só para ver, mas também isso está ligado ao tempo, né? Sim, como você colocou. O projeto foi fundado em 84. A lei que define essa questão Só em veio 2006. Só que Petrolina, ela é atípica devido à forma, né? Porque 55 hectares por módulo fiscal, isso pega na área de sequeiro. Mas já dentro da área irrigada, não tem como, né? E a gente tem conhecimento, Paulo, quando eu coloco essa forma, é que dentro dessa quantidade de agricultores, não que eu seja contra, até porque dentro do sindicato existem pessoas que eram nossos associados que hoje cresceram, começaram lá pequeno, que o agricultor familiar é o pequeno produtor dentro do Nilo Coelho, que começaram pequeno, hoje eles estão com 6 hectares. Esses 6 hectares são plantados de uva, então ele não se considera mais como agricultor familiar, ele não consegue mais o crédito e a mão de obra dele com a família não é mais suficiente para dar conta. Então essa é a diferença. Perfeito. E aí assim, a gente vê isso muito, até porque o sistema, Néa e Karine, o sistema DAP, quando a gente vai emitir, Paulo, e aí eu peço assim aos nossos políticos que revejam essa forma de mudança. Exato. Porque isso teria que ser uma lei para criar outra. É isso? Entendi. Chiquinho também. Isso. Só concluir, né? Porque o sistema hoje, quando a gente vai emitir uma DAP, quando a gente coloca lá os dados do agricultor, que ele já tem uma renda acima de R$400 mil anual, e o número de funcionário inscrito no sistema do INSS, o sistema mesmo em si não enquadra mais o agricultor como agricultor familiar. Então não é questão nossa, é a própria lei. Então precisa ser feita uma lei para mudar a outra. É verdade. Chiquinho do Muquem, que é produtor, né? Na sua avaliação, quais seriam as principais dificuldades para vocês hoje aqui no Vale do São Francisco? Né, agradecer as palavras de Guilherme Coelho, um grande defensor do agro. Eu tenho uma consideração muito grande por Guilherme. Guilherme é aquele cara que ultimamente tem defendido muito a questão do agronegócio. Verdade. E a gente parabeniza também ele por ser um grande produtor. Na questão da criação de cooperativas no Vale, os produtores de frutas, eles conseguem se organizar melhor. A gente vê várias cooperativas de muito sucesso no Vale de São Francisco. A gente tem a Coana, a gente tem a Copex Vale, a Copex Fruit e tantas outras cooperativas aí. Recentemente nós criamos a Cop Fruit, que é a cooperativa dos produtores do Vale de São Francisco, que eu faço parte dela, que é exatamente uma forma de se organizar. Eu acho que uma grande dificuldade do produtor hoje é essa questão da comercialização. Muitas das vezes, você, mesmo com custo alto, você ainda consegue produzir, só que na hora de comercializar, você até comercializa, só que na hora de receber, você não recebe. Então, essa fase final de todo o processo é a fase mais importante e é onde deixa a desejar os produtores. Então, o Sebrae tem ajudado muito nessa questão de constituição de grupos de produtores através de associações, de cooperativas, e eu acho que seria uma saída, tanto na questão da compra de insumos quanto na questão da venda da fruta. Muito bem. Paulo Salles, em termos de geração de emprego, juntando aqui todos os projetos, né, quanto que representa aqui para o Vale? Néia, o último levantamento que foi feito, que projetou o número de habitantes do projeto, que foi feito pelo Banco Mundial,
também, e aí eu estou utilizando a mesma métrica, né? Porque quando eles fizeram esse estudo lá atrás que apontou para cerca de 60 mil, e a gente já tem uma conta de algo em torno de 80 a 90 mil pessoas, nós também usamos essa mesma métrica para projetar também o número de empregos, né? Diretos e indiretos, nós estamos com algo em torno de 120 mil. Tá? 120 mil empregos diretos. Diretos e indiretos. Uhum. Tá, diretos e indiretos. Como é que vocês imaginam a agricultura aqui na nossa região nos próximos 10, 20, 30 anos? É difícil de dizer, viu? Mas assim, vou pegar aqui um pouquinho beber um pouquinho na fonte da sabedoria do meu amigo Chiquinho, né? Até da própria experiência dele, né? Quando ele falava aí na chegada da sua fala sobre a necessidade da tecnificação da agricultura, né? Então a gente acha, eu particularmente, que e já discuti isso muito, sabe, Chiquinho, lá no distrito com alguns produtores, né? No sentido de que na hora que você e é uma visão muito particular minha, que na hora que você entra para dentro da agricultura, não obstante as dificuldades que a própria atividade impõe, mas eu acho que assim, que o produtor que entra dentro de um projeto de irrigação, num lote pequeno que seja, ele precisa de se enxergar como um pequeno empresário, tá? Não desmerecendo essa condição de agricultor, muito pelo contrário, tá? Mas enxergar que a atividade, ela exige um conhecimento ou uma formação mínima, né? Porque uma das maiores dificuldades que eu vejo na agricultura, do ponto de vista de atividade econômica, é essa sazonalidade, essa dinâmica de altos e baixos. E o que a gente vê com muita facilidade é aquele produtor que no período de alta, ou por falta de orientação, né, ou porque é um neófito, né, chegou há pouco tempo na agricultura e acha que na hora que os preços estão jogando a favor, que a produtividade está jogando a favor, que o mercado está receptivo, o cara começa a ganhar dinheiro, o que é que ele faz? Ele, né, expande despesas, inclusive despesas fora daquilo do seu próprio negócio, né? Depois, porque a agricultura, ela tem essa dinâmica de uma hora ela vai para baixo, ela vai contra as expectativas do produtor, e aí tem muita gente que acaba, né, entrando numa situação de dificuldade. Então, aproveito, né, o espaço para colocar isso. É importante que o produtor ele busque órgãos de orientação, né, de formação, como o Sebrae, como o Chiquinho já colocou, e outras instituições que podem estar ajudando, né, a preparar esse produtor para se profissionalizar, no sentido não é somente da tecnificação da agricultura, de qual é o melhor espaçamento, qual é o melhor tipo de produto que você usa, sabe? Não é somente isso é importantíssimo. A qualificação é você gerir o seu negócio. Eu acho que para o futuro a gente vai ter um problema seríssimo da seguinte forma. Eu sou filho de produtor do Projeto Bebedouro. Então, meu pai criou os filhos dele e voltaram para a agricultura. Uhum. E o grande problema hoje é a sucessão de quem está hoje aí. Exatamente. Por exemplo, meus filhos, eu tenho uma formada em medicina, tem outro que é cantor, que não está muito ligado à roça, e tem dois que está se direcionando à medicina. Então, a sucessão de todo esse trabalho que foi feito, como será o futuro por conta desses novos produtores. Então, tanto essa questão da tecnificação, da qualificação, quanto essa questão da sucessão. Ô Chiquinho, e sem contar, né, que eu vejo dentro da área, dentro desse contexto, a questão da sucessão se dá também por falta de incentivo, porque às vezes eu tiro pelos meus filhos. Meus pais que são colonos no N4, né? Eu cheguei dentro do N4 em 85 já quase adulta. Aliás, quase adulta. Eu já tinha 16 anos, mas também já era casada e já estava grávida da minha primeira filha. Mas aí, já os meus filhos, eles não têm essa questão de estar dentro, de suceder. Hoje minha mãe já está de idade, meu pai está de idade, e quem está assumindo o lote já sou eu, junto com meus irmãos. Já agora, porque ele, como seu pai criou, eles criaram a gente dentro da área. Já os meus filhos, meus sobrinhos, não querem. Eles querem ver outros horizontes, porque eles acham assim, meu avô passou a vida toda dentro da roça, não conseguiu nada. Minha mãe, meus pais estão aí, também não estão lá essas coisas, porque o sistema não ajuda. Eu vou ficar nisso? Aí eu acho que a agricultura ainda vai ser bom um dia. Por quê? Porque cada dia diminui o número de produtor e aumenta muito mais o número de consumidor. Então essa porra vai ser... É verdade. Rafael da Silva. Eu queria era novinho aí, conseguir mais de 50 anos. Rafael da Silva aqui do Terras do Sul tá na linha também, quer fazer uma intervenção. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo.
Obrigado, minha amiga. Bom dia, Néa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a Isália. Bom dia a todos os participantes aí. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta à minha amiga Isália a respeito de uma lei que o STF criou, um entendimento em relação aos lotes que antigamente os produtores poderiam fazer um projeto no banco, né, e daria ali o seu lote como garantia daquela operação, daquele investimento. E hoje, pela lei que o STF criou, pelo entendimento que o STF criou, os lotes, se eu salvo me engano, abaixo de 200 hectares são impenhoráveis. Você só consegue fazer uma operação de investimento para cultivar qualquer cultura acima de 250 hectares. Então, com isso, dificultou muito a vida de alguns produtores que, de fato, conseguia esse recurso no banco para investir, ampliar a sua área, dar sua terra como garantia, por mais explorada que fosse. Mas a vida do agricultor não é uma vida fácil, mas também não é uma vida difícil, porque oscila. No comércio também tem seus altos e baixos, como também na agricultura. Então, com isso, dificultou a vida de muitos produtores aqui no Vale do São Francisco e também na área sequeiro, porque isso não só pegou na área ribeirinha, pegou também na área do sequeiro, aquele produtor que de fato fazia aquele projeto no banco para comprar gado, para comprar isso, para plantar um milho, para plantar uma soja, plantar um negócio, e hoje não consegue fazer mais porque o banco hoje só aceita que faça-se um projeto de investimento se você tiver outras garantias para se dar dentro dessa operação. E também falar a respeito do pequeno e do grande agricultor. Eu acredito também, aproveitando aqui a fala de Chiquinho, que ele estava escutando aqui agora, e hoje eu vejo, Chiquinho, que o pequeno agricultor trabalha quase na mesma patente do grande produtor, na qualidade, né, da sua uva, da sua manga, porque a gente sabe que não se é grande a partir do momento que se conta quantos hectares aquele produtor tem, mas sim pela qualidade do que ele produz. Então a qualidade, o agricultor ele se torna grande pela qualidade do que ele produz, tanto qualquer cultura, manga, goiaba, acerola. Então assim, hoje nós sabemos que entre os agricultores não existe concorrência, existe qualidade. Então hoje, como agricultor também, que eu sou agricultor, eu me sinto privilegiado em saber que minha uva também chega na mesa de vários consumidores, como também de muitos produtores de um hectare, 1,5 hectare, 2 hectares, que de fato produz uvas muito mais melhor do que muitos produtores acima de 30, 40, 50 hectares. Okay. Isso eu estou falando em qualidade, não em números, mas dizer também que somos todos unidos em uma só pacificação em relação à concorrência, porque entre a gente não existe concorrência, todos nós somos uma família, somos amigos uns dos outros e aprendemos todo dia no campo. Então hoje o conhecimento vem do dia a dia. Hoje nós temos várias casas de adubo que tem diversos consultores, diversos engenheiros agrônomos que faz de fato o acompanhamento ao pequeno, ao grande agricultor, que com isso facilita o conhecimento diário, que inclusive a uva Vitória é uma uva que vem surpreendendo cada dia mais em relação a algumas pragas e algumas situações que desfavorecem em algumas áreas climáticas. Então, fica aí meu abraço para você, Chiquinho, minha amiga Isália, né, também, e todos os ouvintes, Karine também. E eu queria também, só concluindo, perguntar a Isália se existe algum deputado que esteja levantando essa bandeira, se existe alguém que de fato está reivindicando essa lei que foi criada, esse entendimento que o STF criou, que dificultou a vida dos agricultores e dos produtores aqui do Vale do São Francisco. Ok, são 8h23, Isália, pois não. Bom dia, Rafael. Obrigada, Rafael, pela sua pergunta e foi muito, muito interessante. Essa lei, o STF criou essa lei baseado num fato que aconteceu no Sul, né? Um agricultor familiar que estava lá com sua terra para ser perdida, a sua área ia ser perdida por conta de um financiamento, e aí foi vista que não poderia ser tomada porque era o único bem que ele tinha. Só que quando eles fizeram isso, eles visaram o Sul. Só que cada local tem uma diferença. Uma realidade diferente, né? Uma realidade diferente, né? Já aqui para nós isso foi ruim. Porque
eu posso dizer que 90% dos nossos agricultores aqui da nossa região, eles não têm a quantidade de área, como o Paulo acabou de falar. Exato. Né? Não tem os 200 hectares. A lei, a determinação da STF diz que o agricultor só pode penhorar seu bem se ele tiver acima de 4 modo fiscal. É uma deixa que fica, inclusive, como dica para quem tem a caneta na mão, né? Caneta na mão, exatamente. É verdade. Inclusive, Néia, eu sentei, quando saiu essa questão, eu sentei com o doutor Guilherme e aí eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para ele. Obrigada, Guilherme, pela a pessoa que você é e que vem sempre ajudando. Nós sentamos o pessoal do Sindicato de Juazeiro, né? O pessoal do Sindicato de Juazeiro, doutor Guilherme como produtor, que ele se preocupou quando viu essa questão. E aí ele dizia, vamos sentar para a gente ver uma forma de determinar. Mas qual seria essa forma? Até hoje nós não encontramos ainda essa solução. Tá um campo aberto aí para essa discussão que merece realmente uma atenção, né, Isália? Tem que ver isso. Meu tempo tá corrido aqui, me permita aqui mandar um abraço aqui para o Júnior Matageg no projeto Bebedouro, né? Júnior Matageg. Diz que tá lá na sintonia, gostando muito aqui do debate. E pra gente até concluir aqui essa rodada, né? Só aproveitando, mandar um abraço para Rafael e dizer que realmente os produtores, principalmente os produtores de uva, que é a nossa área, são muito unidos mesmo, discutem muito, estamos muito... Compartilham tecnologias, isso é muito bom. E outra coisa, essa questão que Rafael falou, não só na questão de investimento de banco, também na questão de custeio agrícola, aquela safra, o banco está exigindo que o produtor tenha uma renda extra. Poxa, se o cara é produtor, se vive do campo, se a renda dele é do campo, por que ele tem outra renda extra? A renda dele é absurdo. Se tivesse, é um estímulo. A renda extra, ele não iria ser produtor. E nem iria ser produtor. É um absurdo. É um desestímulo do cara ser produtor. Se o cara é produtor, vive da agricultura, porque ele vai ter uma renda extra. Exato, né? Paulo Salles, em termos de exportações, o que é mais vendido aqui no Vale? O que é mais exportado? A manga, a uva ou a acerola? É a manga. A manga, né? A manga pela quantidade, né, que existe de ocupação, né? E o volume, como o Chiquinho colocou, né? A manga, eu vou ficar devendo a você e a audiência os números, tá? Na verdade, assim, existe a gente acaba se apropriando, né, se eu posso dizer dessa maneira, de determinadas informações aí do ponto de vista de comercialização das frutas, né? Mas o distrito, enquanto instituição, ele não faz um controle, né, assim, do que é comercializado pelos usuários, né? Então, muitas das informações que a gente acaba tendo e passando para algumas pessoas, nós acabamos coletando essas informações com algumas entidades parceiras, como o Chiquinho colocou, tem muitas cooperativas dentro do projeto, né? Como Coana, Vale Export, no caso aí o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui eu mando um abraço aí para o Jailson Lira, né, o presidente lá do sindicato, né? E para o nosso presidente do Conselho de Administração, para ele não ficar sentido, né? O nosso amigo Lóio, também um abraço para ele, né? Na pessoa dele, aí eu aproveito para parabenizar todos os outros produtores, né? Todos os outros membros do conselho que são abnegados, né? Que deixam. Chiquinho também já deu a contribuição dele. De vez em quando fica assinando para ele, Chiquinho, vamos voltar pro conselho, Chiquinho, né? Porque a gente precisa realmente assim de pessoas conscientes do seu papel, né, dentro do setor, conscientes da dificuldade que é botar para funcionar um projeto grande como o Nilo Coelho. Então a gente precisa de produtores abnegados, competentes, né, e que têm vontade de fazer a coisa funcionar como vem funcionando, Chiquinho. O Nilo Coelho tem uma história muito interessante, o antes e o depois do Dr. Paulo. Então eu tenho um carinho muito grande pro Dr. Paulo, porque é uma pessoa bem profissional, bem técnico. É o cara. Ok, muito obrigado. Olha, concluindo aqui, mandar um abraço aqui para Maria de Lourdes, lá no N4, tá também na sintonia, né, Isália? Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença, é um debate rico, importante aqui para o crescimento da nossa e o desenvolvimento, claro, da nossa região, não só de Petrolina, dos municípios circunvizinhos. A gente sabe da importância que tem o agricultor, a agricultura, o agronegócio aqui para toda a região. Se faz realmente muito importante que todos tenham esse olhar diferenciado. E olha, pra gente fechar aqui, só o Cícero Galdino, tá lá no Gessino Coelho, né? Cícero, bom dia. Bom dia, Néia. Bom dia, Karen Paixão. Bom dia, Chiquinho, doutor Paulo. Dália, Baixa um pouquinho o volume do rádio, Cícero. Todos os ouvintes do programa Nossa Voz. Queria aqui parabenizar todos os agricultores, todos os produtores do Vale São Francisco, do Brasil, em especial a meu amigo Chiquinho do Muquem,
está aí presente, um guerreiro, um grande produtor, um exemplo de produtor de sucessão, de produção, filho do Bebedouro, do qual também eu tenho a minha experiência, venho de lá, do projeto Bebedouro, sou técnico agrícola, assim como ele, e vivo do agronegócio. Eu queria parabenizar a todos vocês por esse dia tão especial, pela essa capacidade de resistir às dificuldades e ir para a luta. Tá certo então, meu querido. Pelo Nilo Coelho, pelo projeto, um projeto de referência no mundo de excelência. Ok, Cícero, muito obrigada. A gente agradece também aqui a participação do Cícero Galdino, lá do bairro Gessino Coelho, né? Doutor Paulo Salles, aproveita e deixa sua mensagem para esse dia tão importante, que é o Dia do Agricultor. Eu já tava aí na vibe, né? Da despedida, né? Então, assim, citei alguns nomes, né? E não é pela presença do Chiquinho, ele sabe do carinho que tenho por ele, né? Dizer sobre a agricultura, você na abertura do programa você fez algumas observações extremamente importantes que de certa maneira, né, já sintetizam o meu pensamento, né, da importância que a agricultura tem e acho assim que o poder público precisa olhar a agricultura irrigada pública de uma forma diferente, né? Nós somos aqui nesse corredorzinho aqui, Juazeiro, Petrolina e cidades circunvizinhas, nós somos a maior prova de que política pública de irrigação traz resultados. Petrolina, me desculpem, eu não sou daqui, mas se você falar com qualquer pessoa com 7.0 para cima, né, que viu Petrolina antes e viu Petrolina depois, sabe de que a transformação da qual eu estou falando. Então é importante que o poder público enxergue, né, e veja, já existe obviamente que programas voltados para isso, mas a gente precisa de incentivar, precisa de melhorar o que já existe, né? E dizendo isso, eu me despeço, agradecendo mais uma vez a oportunidade, tá certo? É sempre volta mais aqui. vezes, viu? E mais uma vez abraço e vamos celebrar produtores, porque o dia é de vocês e gratidão por tudo que vocês têm feito. Muito obrigada. Isália também, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, né, pelo convite e poder falar aqui, né, como agricultora, poder estar comemorando esse dia de grande importância para todos nós agricultores. E aí, né, eu quero deixar aqui um grande abraço para Lili Barbosa, que está em sintonia e que estão dizendo aqui, se você não falar no meu nome, quando você sair daí eu lhe pego. Um abraço para Lili Barbosa, Francisca lá no Lajedo e todos aqueles agricultores que fazem agricultura familiar ali no Lajedo, no Pontal Perenizado, aos nossos agricultores da agricultura familiar, e em especial, né, a minha mãe, aos meus irmãos, que são fundadores do Nilo Coelho, que, como o Paulo falou, hoje também é comemorado o aniversário, né, do Nilo Coelho. Maravilha. Né? Muito obrigada, Isália, né? Chiquinho, também um prazer enorme aqui tê-lo aqui. Muito obrigada pela presença. Prazer foi meu, né? Só agradecer a vocês, a Karine, agradecer a toda essa audiência e convidar vocês a fazer parte da grande confraternização dos produtores do Bebedouro. É a 54ª Festa do Colônia do Projeto Bebedouro. Final de semana, né? Esse final de semana. É verdade. Júnior vai estar trazendo até detalhes amanhã. Henrique Nunes vai estar lá? Henrique Nunes vai estar na grade também. Vai ter uma grade muito boa lá. Vamos estar presentes lá. Mandar um alô aí especial para Paulo Moraes. Um abraço, muito Paulo. Bem. Júnior. Aguarda aí que eu vou direto pra sua casa, Júnior. Tá certo, prepare o bode, né? Prepara o bode que Né tá indo com a equipe toda, viu? Muito obrigada. Júnior Matajec. Valeu, Né? Um abraço, então. Fiquem com Deus. Parabéns a todos os produtores. Muito bem, parabéns a todos. Agradeço mais uma vez aqui a participação dos nossos convidados e vamos voltar a falar mais, viu, gente? É sempre bom esse olhar diferenciado, né? Para o produtor, para o agricultor, o trabalhador rural, sempre é bom esse incentivo, tá? Eu vou aqui para um breve intervalo, volto já direto da Frutec. Davi Mendonça já está lá, né? Mais uma empresa parceira também do agricultor.